Esses dias eu tava tentando encontrar algum conteúdo que fosse interessante, né, de gravar aqui pro canal, de trazer. E aí, pensando, eu resolvi trazer pra vocês, na verdade, uma história. Vai ser de certa forma uma história. Mas é basicamente a forma como eu mudei a minha visão, né, a minha percepção acerca do que é o estudo e do que é estudar. Pra quem chegou agora no canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Beatriz Tomás e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e sobre espiritualidade. Eu tô aqui com o papel de te ajudar a você se tornar a sua melhor versão. A primeira coisa que eu queria, começar a contar pra vocês sobre a forma como eu enxergava o estudo é justamente a minha infância, né? Muita coisa acontece na infância. Quando eu fui contar o vídeo sobre a questão da minha conversão, eu também comecei contando da minha infância. Então, realmente, a infância é um período que nos marca muito. E eu lembro que, assim, durante a minha infância, boa parte da minha infância, quando eu ia fazer prova, quando eu ia estudar, eu não, de certa forma, recapitulando, eu estudava só antes, assim, um dia antes da prova. Tá, então assim, eu ia fazer uma prova, geralmente durante as aulas eu não tinha aquele negócio tipo, nossa, eu vou prestar assim extrema atenção porque é muito importante. Não, às vezes eu acabava me distraindo e assim, eu só ia acordar pra tipo, nossa, eu preciso estudar quando era um dia antes da prova. Geralmente era assim, então eu ia mesmo estudar um conteúdo um dia antes de realizar a prova. E assim, eu basicamente só decorava, Então não tinha como eu ter um aprendizado consistente, A gente sabe que não tem como ter um aprendizado consistente, tipo, nossa, aprender, se eu simplesmente estudo o conteúdo uma vez antes da prova. Então eu estudava, conseguia decorar o máximo que eu podia, Às vezes tinha conteúdos que talvez eu estudava antes, mas assim, no geral era um dia, 2 dias antes da prova. E eu buscava, ou alguns dias antes, mas enfim, o geral era isso. Eu buscava simplesmente decorar, Então assim, eu decorava o conteúdo, tinha os conteúdos que eu conseguia aprender, mas passava um tempinho ali, eu já esquecia, ou eu decorava só pra fazer a prova, depois já esquecia porque, enfim, era um estudo bem disfuncional. E lembrando, gente, que o problema não estava em eu decorar, tá? Porque quando a gente estuda, é normal decorar algumas coisas, é completamente natural. Porém, o problema estava justamente em eu decorar de uma maneira completamente automática e despretensiosa. E assim, quando eu terminava aquela prova, eu simplesmente não me preocupava em reter aquela informação. Era algo muito, como eu disse, automático. Eu passei boa parte, eu passei boa parte do meu ensino fundamental, O meu ensino fundamental menor dessa forma. Porém, eu conseguia tirar algumas notas boas, Algumas não, basicamente todas as minhas notas eram boas. Eu acho que no meu ensino fundamental menor, eu só tirei uma nota baixa, que foi 1 ponto abaixo da média, mas de resto todas as minhas notas eram muito boas. E isso, tipo assim, como eu tirava nota boa, na minha cabeça eu era uma ótima aluna, na minha cabeça eu era uma ótima estudante porque eu conseguia tirar notas boas. Então, pra mim, aquela prova já era o suficiente pra determinar o meu conhecimento, e se eu conseguia tirar aquela nota, eu tinha um conhecimento, assim, ótimo. Não precisava me esforçar mais, não precisava estudar todo dia, porque aquilo dali pra mim já tava bom. E também a visão que eu tinha de estudo era justamente só aquilo que era me ensinado na escola. Então eu não buscava estudar alguma coisa que eu gostava, enfim. O resto do tempo eu buscava só assistir TV, brincar, fazer alguma coisa, mas a visão de estudo que eu tinha e que me foi passado foi aquela. Estudar é aquilo que você aprende na escola, é uma obrigação, é uma coisa que você tem que fazer para conseguir tirar uma boa nota. Assim, como eu já tinha começado a falar no outro vídeo, eu já tinha falado sobre isso, um pouquinho a questão do estudo no vídeo que eu fiz de algumas dicas, de estudo, que é um vídeo ali mais pra trás, inclusive, quem quiser voltar lá pra assistir é muito bom, a questão de eu dando algumas dicas, que eu me ajudo a estudar. E assim, eu acredito que seja uma questão cultural, Então muitas pessoas, elas são ensinadas desde muito novas, talvez por não terem sido ensinadas a respeito do estudo ou uma forma eficiente de estudar, ou enfim, por não terem tido essa preparação, esse ensino acerca do estudo
de uma maneira boa, de uma maneira eficaz, de uma maneira sólida, talvez tenha crescido com essa visão do estudo como uma coisa realmente muito chata, muito penosa, muito desgastante. E assim, eu não tô dizendo, né, eu não vou ser hipócrita de dizer, nossa, eu sempre amo estudar, e eu amo todas as vezes que eu sento na cadeira para estudar é porque eu gosto muito de estudar. Não é sempre, tá? Tem vezes que a gente estuda coisa que a gente gosta, a gente tá muito animado, porque, sei lá, a gente tá com vontade, a gente tá animado, a gente tá motivado. Sim, tem vezes que é muito bom estudar e que é legal e que a gente tá animado e que as coisas fluem. Porém, tem vezes que não é tão fácil estudar, tá? Tem vezes que a gente vai estudar um conteúdo que não é tão fácil, que não é tão legal, que a gente tá cansado, que a gente já não quer mais estudar e a gente tem que estudar. Mas, como eu disse pra vocês, a visão que eu tinha de estudo era disfuncional justamente por eu achar e por eu ter a percepção de que estudar era uma coisa apenas restrita à escola e era sempre algo muito chato, algo muito obrigatório, além de eu não ter um método de estudo eficaz, um método de estudo que realmente fosse me proporcionar um aprendizado sólido, um aprendizado bem construído, um aprendizado bem consolidado. Então, por mais que eu tirasse notas boas, o meu aprendizado não era tipo, uau, eu vou lembrar de tudo pra sempre, ou tipo, nossa, eu vou conseguir absorver muito aquele conteúdo e eu gosto muito de fazer isso. Não, era literalmente um estudo obrigatório que eu fazia pra conseguir tirar uma nota. Resumidamente, era simplesmente eu ficar decorando as coisas e depois esquecendo, depois que a prova passava. E hoje em dia, tem alguns conteúdos que a gente não se lembra depois de um tempo? Tem, porque não tem como revisar tudo, né? São muitas matérias, mas existem algumas coisas que eu consigo já memorizar, que eu consigo já lembrar por um longo período de tempo, porque eu tô ali trabalhando com isso diariamente, então já consigo memorizar mais, eu já consigo saber mais técnica de estudo, o que é que me faz aprender mais, o que é que me faz aprender menos, o que é que eu gosto de estudar, e assim por diante. Mas enfim, né, eu já tô pulando a história lá pro final. Como eu disse, a minha infância foi dessa forma, e aí quando eu fui pro 6º ano, eu troquei de escola e eu precisei estudar mais, né? A minha adaptação a trocar de escola, né, no ensino fundamental maior foi um pouquinho complicada, porque eu não estava tão adaptada a algumas coisas, né? Eu saí da escola particular, fui pra escola pública, então não é que o ensino da escola pública é ruim, né? Mas é que é diferente, né? A gente sabe que tem diferenças e foi difícil um pouco me adaptar. Mas eu consegui, né, ir com o tempo me adaptando e continuar tirando algumas notas boas, continuar tirando notas boas, né, por mais que eu tivesse tirado, sim, algumas notas, no processo de adaptação nota vermelha, né, eu consegui manter ali o meu boletim bom. E eu continuei, né, com essa ideia de estudo até ali o período da pandemia, que teve o recesso, né, no período da pandemia eu tava no 7º ano, então passei o 7º ano, ali o 8º ano, voltei para a escola, acho que já no final do 8º ano, e aí o 9º ano inteiro foi presencial. E assim, durante o período do 9º ano, eu realmente me esforcei muito. Tipo assim, muito, que no final do ano eu tava num cansaço absurdo, vocês não têm noção. Porque eu me sentia, assim, no período do 9º ano em si, eu me sentia, assim, muito pressionada por mim mesma a tirar notas boas, a ser uma ótima aluna, a ser excelente, porém eu me sentia extremamente inferior e muito burra. E assim, por que eu me sentia dessa forma? Porque tinham sido 2 anos de pandemia. Eu sentia um buraco intelectual na minha cabeça muito grande, porque eu ficava, nossa, tem muita coisa aqui que eu não sei disso, eu não sei daquilo, e tem muito conteúdo que eu perdia, que eu tinha perdido, e eu via a forma que eu estudava, eu ficava, nossa, eu não tô estudando de verdade, aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a ter consciência, eu ficava, nossa, eu não tô estudando de verdade, eu tô só decorando, e aquilo fazia com que eu me sentisse mal. Porque, como eu tinha dito pra vocês, durante esse período todo, o meu estudo era sentar alguns dias antes da prova, tá decorando, tá estudando, era uma coisa chata, era uma coisa penosa, era uma coisa que, tipo, eu me cobrava muito pra tirar uma nota boa e a minha inteligência era baseada em eu tirar uma nota boa ou não tirar. E no 9º ano, por medo realmente de não conseguir, eu me esforcei muito. Tipo, eu estudava muito, mas ao mesmo tempo eu me sentia insuficiente, eu me sentia intelectualmente incapaz, eu sentia que eu não tinha capacidade, uma capacidade tão grande de aprender, achava, né, que eu só decorava. Então, por eu já ter vindo de todo aquele repertório daquela forma de estudar, eu acabava que me sentia mal e eu comecei realmente a me incomodar com o fato de eu não conseguir aprender, de eu não conseguir desenvolver um bom estudo, de eu não conseguir
saber o quanto eu precisava saber também por conta da pandemia, né? Que durante a pandemia, eu basicamente fiquei a pandemia toda em celular, em rede social, né? Não estudei, não tive um estudo, assim, da forma que eu deveria ter. Estudei pouco, na verdade. Então, eu acabava me sentindo muito mal e muito inferior por conta disso. Então, assim, mesmo eu tirando nota boa, né? Tirando boas notas, se eu não me engano, no nono ano eu só tirei uma nota baixa. Mesmo eu tirando muitas notas boas, eu ainda assim me sentia mal porque eu comecei a ter aquela consciência de que o meu estudo deveria ir muito além das notas que eu tirava, mas realmente estaria, né, que está focado no meu aprendizado, no meu desenvolvimento. O ano acabou dessa forma, né, o nono ano acabou e aí em 2023 eu entrei no ensino médio. E eu confesso pra vocês que o ensino médio foi o período que eu mais me desenvolvi intelectualmente e eu sou muito grata por isso. Porque assim, eu entrei no ensino médio, né, no primeiro ano, durante esse período eu tive acesso a novas matérias que a gente não tinha no ensino fundamental. Então, eu tive acesso, eu comecei a estudar matérias que eu não conhecia, assim como a química, a biologia, a física, né? Porque antes a gente só tinha a ciência, então foi dividida as matérias. Eu comecei a estudar sociologia, filosofia, enfim, né? Eu comecei espanhol também, né? Então, eu comecei a ter acesso a outras matérias que no nono ano eu não tinha. Isso foi extremamente importante, porque eu comecei a me apaixonar por matérias que eu, não conhecia antes, né? Que no caso foi a sociologia e a filosofia. Eu comecei a gostar muito dessas matérias e eu comecei realmente a ter gosto, a ter prazer por estudar. Então eu comecei, dentro da filosofia e da sociologia, eu comecei a me aprofundar mais. Eu já sabia, né, que eu tinha um gosto, que eu tinha uma vontade de estudar psicologia, que é uma área que eu sou, assim, apaixonada. Só que aí, tendo o conhecimento, né, começado a conhecer a filosofia e a sociologia, eu realmente comecei a estudar essas matérias com gosto, com vontade. E foi aí que eu fui desenvolvendo realmente esse amor, né? Esse prazer por estudar. E aí eu realmente comecei a perceber que o estudo, ele vai muito além da escola, né? Como eu disse, o estudo, ele é algo que a gente faz de maneira constante e que é literalmente uma lapidação. Então, não é que depois de eu ter começado a mudar algumas técnicas de estudo, a ter começado a estudar um pouco mais, de uma maneira mais eficiente, que eu me tornei uma pessoa ultra mega inteligente, não sei o quê. Não. Eu percebi que, por mais que eu estude, né, eu percebi algo incrível. Por mais que eu estude, primeiro, o estudo, ele é uma constante na nossa vida. Então, eu sempre vou precisar estar aprendendo coisa nova, sempre vou precisar me desenvolver, né, estar me desenvolvendo. Então, eu vou precisar estudar para sempre, né, enfim, enquanto eu viver, né, é importante estar estudando. E segundo, eu não sei de tudo. Então, por mais que eu estude, existem pessoas que sabem mais do que eu, existem pessoas que talvez tenham mais conhecimento do que eu, e existem muitas coisas que eu não vou conseguir saber, porque ninguém sabe, assim, de tudo, né? Mas o importante é realmente buscar estar sempre, ter a humildade de reconhecer, né, que a gente é muito falho em várias áreas, a gente tem habilidades em muitas áreas e buscar sempre estar desenvolvendo essas áreas que a gente precisa, mas a gente ainda não tem conhecimento. Existe uma frase que me marcou muito, assim, que eu realmente me fez refletir, e ela é uma frase que é atribuída, né, a Albert Einstein e diz o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber, né? De seu saber. Então, justamente, aquilo que a gente ignora, e quanto mais a gente ignora as coisas por preguiça de estudar, por medo de aprender, por medo de nos desenvolver, realmente por procrastinação, quanto mais a gente vai ignorando essas coisas, mais a gente deixa de viver a vida que Deus nos chama a viver, né? Deus, ele tem um plano para nossa vida, mas para isso a gente de fato precisa buscar, né? Então, muitas pessoas, elas acabam não vivendo a vida que elas desejam viver porque elas não querem se comprometer a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Se você tem um problema na sua vida, significa simplesmente que existe alguma coisa que você não sabe, né? Existe alguma habilidade que você não desenvolveu, existe alguma coisa que você não tem conhecimento. Se você tem algum problema,
né? Existe alguma coisa que você simplesmente ainda não resolveu. Então o que você tem que fazer é justamente buscar conhecimento para poder resolver esse teu problema, para poder estar melhorando, para poder estar prosseguindo. E o estudo é uma forma muito boa, é uma forma muito eficiente de fazer isso. A leitura, os livros, o estudo. E assim, eu sigo uma menina uma mulher, né? Eu sigo ela e eu amo os conteúdos dela, que é a Natália Pesco. Inclusive, o canal do YouTube, ela tem canal no YouTube e é muito bom. Então eu recomendo que vocês assistam ela, né? E ela diz que um livro, né? Algumas pessoas dedicaram a vida delas inteiras, a vida dela inteira a construir um livro, a escrever um livro, a buscar conhecimento para colocar em um livro, simplesmente para a gente abrir e ter aquele conhecimento. Então, assim, não buscar conhecimento é uma forma muito grande de você ser uma pessoa orgulhosa, de você ser uma pessoa ignorante, de você buscar estar na ignorância. Então, antigamente existiam pessoas que não conseguiam se desenvolver tanto porque elas não tinham oportunidade, elas não tinham conhecimento. Talvez o teu avô, a tua avó, eles não conseguiram viver a vida que eles tanto queriam porque eles não tinham conhecimento para isso e eles nem tinham oportunidade. Agora, se você tá assistindo esse vídeo, talvez seja porque você tem um celular que é teu, um tablet, um computador, uma televisão que seja, mas você tem essa oportunidade hoje em dia de buscar estar se aprimorando, de buscar estar melhorando. Então, muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo para estudar, mas se você for ver, é literalmente uma falta de prioridade, é uma falta de organização, tá? O teu estudo ele não precisa ser perfeito, não precisa ser horas e horas, mas que seja bem feito, que seja também uma prioridade na tua vida. Então, às vezes você gasta tempo falando da vida dos outros, rolando feed, olhando a vida das outras pessoas, sendo que você poderia estar usando esse tempo para aprender coisas novas e para melhorar como pessoa. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você possa deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube já te mandar em primeira mão. Que vocês também possam comentar aquilo que vocês acharam do vídeo e sugestão para próximos vídeos. E obrigada, gente, por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.